alto. Por isso que eu te pedi para repetir. Porém, Ana não subiu. Porque nós estamos falando geograficamente de um caminho de subida. Repita comigo, subida. Estamos falando geograficamente de um caminho de subida. Então, o que nós estamos dizendo é que o templo está num lugar alto e para chegar lá precisa subir, ok? Você compreendeu isso? Agora entenda o que eu vou te falar. Nós lemos alguns versículos que nos contam que Ana decidiu não subir. E qual é a palavra que eu quero trazer hoje para a sua vida? Vai ser rápida, vai ser breve, mas eu preciso te entregar o que Deus me manda te entregar nesta manhã. Nós precisamos entender o tempo também de estar embaixo. Tem muitas pessoas querendo estar à frente do tempo, brigando com o tempo, não entendendo as estações que estão vivendo, não entendendo o processo que Deus lhe colocou para viver. Me explica isso, pastora. Sim, o menino nasceu e ela tinha prometido que ele ia morar onde? Lá em cima, no templo. Onde é que ele vai morar? Lá em cima, no templo. Então o menino é um projeto que nasceu para estar aonde? Lá em cima. Você entende isso? Quando ele nasceu, ele já nasceu porque ela disse: Senhor, se ele nascer, ele vai ficar aqui. Aqui aonde? Então quando Deus deu porque seria um projeto para estar em cima. Então Samuel é um projeto que existe para subir. Você entende isso? Só que quando o menino nasce, ela tinha dito que ele ia ficar lá em cima para o resto da vida. Só que você entende que uma criança pequena requer cuidados que só a mãe pode lhe oferecer. Como a amamentação, porque o leite materno é o alimento mais completo que existe. Tem todos os nutrientes, todos os minerais, tudo que uma criança precisa, só ele, para que ela seja totalmente fortalecida. O menino é um projeto que nasceu para ficar em cima. Mas, primeiro, antes de subir, ele tem que ser fortalecido, alimentado, preparado. Então chega o tempo do sacrifício anual. O menino acabou de nascer. Toda a família vai subir, Ana, toda a família vai subir, Eucana, Penina, os filhos de Penina, mas Ana diz: eu não vou. Por que você não vai? Porque o projeto que Deus colocou na minha mão, ele não vai subir para descer. Quando ele subir, ele vai ficar lá em cima para sempre. Então eu quero que você pegue na mão de quem está do seu lado e diga para ele: respeite o tempo dos processos na sua vida. Faz uma cara de profeta para ele, fala: tem tempos que Deus autoriza que você não suba, que você fique embaixo. Fala aí, o que parece que é para tua morte, na verdade é o teu fortalecimento. Você está sendo preparado, alimentado, sustentado, amparado, porque quando chegar a hora, ninguém te arranca do lugar que Deus separou para você estar. Aleluia! Mas a gente tem que ter maturidade para entender que existem processos na vida e a gente tem que aprender a respeitar processo. Como pregar isso para uma geração de pessoas fraca, mimizenta, que se Deus não fizer do jeito que eles querem, não querem mais servir a Deus? Acorda, se Deus te promover do jeito que você está, tu sobe para descer. Deus está dizendo: eu estou te mantendo aqui embaixo para te preservar, para te preparar, para te fortalecer. Oh meu Deus, pare de fugir dos processos, pare de querer quebrar o tempo, pare de fugir da estação de Deus. Deus sabe como tratar a cada um. Eu amo porque o menino não podia decidir, Vitor, se queria ficar ou não. Ele não tinha poder de escolha. Mas quem é responsável por ele, quem o gerou, está dizendo: ele ainda não está pronto. Quem te gerou está dizendo: ah, foi minha mãe? Não, quem te gerou foi o Senhor.
Você foi gerado nas entranhas da eternidade, pelo próprio Deus. E Ele está dizendo, eu sei o tempo de preparo que você necessita. Tem sonhos que ainda não aconteceram, tem projetos que ainda não se concretizaram, tem sonhos que ainda não saíram do papel, tem projetos que você só desenhou e ainda não aconteceram, e você está se perguntando por quê? Parece que para todo mundo tudo é mais fácil, parece que na vida de fulano tudo acontece mais rápido, e Deus está dizendo, eu te conheço melhor do que você mesmo, eu não estou te maltratando, eu estou te preservando, eu estou te estruturando, eu estou estabelecendo bases. Oh meu Deus! Respeite o tempo do preparo. E eu não sou imatura ou inconsequente de falar que não incomoda. Porque os meninos em Israel desmamavam com aproximadamente 4, 5 anos. Enquanto ele era neném, tudo bem, ele não estava entendendo nada. Mas depois com 2 anos, 3. Por que todo mundo está indo, a gente não? Quero ir também. E a mãe está dizendo, não é o tempo. E alguém pode se aventurar dizendo, vou levar o menino só para todo mundo ver que ele está subindo. Mas entenda, a mãe não planejou para ele um caminho de volta. Ô, gente, entenda a profundidade dos projetos que Deus colocou na tua mão. Porque se você quiser se parecer com todo mundo, você pode continuar subindo e descendo. Se você quiser ser alguém que tenta várias coisas de qualquer jeito, Deus pode te liberar para fazer o que você quiser. Mas entenda que o regime é mais rígido na tua vida, porque para você Deus não fez um caminho de volta. Deus não fez um plano de descida. Ele olhou para você e falou, tu é um projeto que nasceu para ficar lá em cima. Então eu vou te preparar o tempo que for preciso. Eu vou te amadurecer como for preciso. Eu vou te lapidar do jeito que for preciso. E aí você não entende as dores que passa, as lágrimas que chora, os processos que vive. É Deus dizendo, tudo isso está te amadurecendo, está contribuindo para o teu bem. Oh meu Deus, eu sei que dói, porque não é fácil. Porque você vai dizer para mim que um menino consegue compreender a mentalidade da mãe? Quando ela diz para ele não, você acha que ele não chora? Você acha que não dói? Não vamos. Mas todo mundo está indo, mas nós não. Porque você só vai subir no tempo certo. Eu estou pregando para a gente que quem está segurando embaixo é o próprio Deus. Quem não deixou algumas coisas acontecerem na tua vida foi Deus. Pega na mão desse crente que está do seu lado e fala para ele, entenda nessa manhã. Isso é amor. Isso é zelo pela tua vida. Fala, porque Deus sabe que tem coisa que acontece lá em cima que você não vai ter estrutura para lidar se você não tiver 100% preparado. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Aleluia! É lindo, porque a própria pessoa que está dizendo não foi a pessoa que disse, ele vai morar aqui. Então entenda, o não é de maus tratos, porque o plano que tem no coração é muito grande. Você consegue compreender isso? Esse não é assim, vou privar de viver algo grande, não. Vou proteger para que no tempo certo chegue aonde eu quero levar. Só que você precisa ter maturidade para entender. Ah, Gabi, é muito lindo subir. É muito lindo. Primeiro, que toda subida exige um esforço maior. Segundo, que quando o menino chegar lá, ele vai ter que lidar com todo tipo de sujeira que você possa imaginar. O quê? Você está falando do templo do Senhor. Pois é. O templo existia, a estrutura do templo existia, mas os filhos de Eli tinham se corrompido. Roubavam a oferta de Deus, desonravam ao Senhor. Então entendo o que Ana está fazendo é firmando a mentalidade do garoto, para que quando chegar lá ele não se torne o que não nasceu para ser. Oh meu Deus do céu. Pegue na mão de quem está do teu lado, olhe nos olhos dele, faz uma cara de profeta. Eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção. Franze a testa, fecha um pouquinho o olho na medida. Não olha devagar, não, olha rápido para dar um susto. Fala para ele, Deus está zelando pela tua integridade moral.
Fala, Deus não quer que você se perca. Deus está te separando no meio de uma geração corrompida. Deus está mantendo você firme nele. Deus está estabelecendo você como profeta, apesar de um cenário corrompido. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Tu não serás enredado pelas pessoas que se perderam. Tu serás o diferencial de Deus aonde você estiver. Oh, glória! Pastora, eu não consigo entender. Estou na igreja, estou orando, estou fazendo tudo certo. O menino estava sendo amamentado, alimentado. E eu imagino ele pensando, não fiz pirraça no passado. Por que eu não posso subir hoje? Esse ano eu fui bem em tudo, por que eu não posso ir ainda? A mãe está dizendo, porque se você chegar lá, você ainda vai sentir saudade daqui. Só que para você não tem um plano de volta. Eu estou pregando para gente que nasceu para um destino grande. Eu estou pregando para gente que veio de família simples, que tem um histórico de vida comum, de família normal, mas que sofreu mais do que deveria. Só que Deus plantou no teu coração sonhos que nem você entende. São maiores do que você. Não cabem no teu bolso. Não cabem no teu orçamento. E Deus está te dando cada vez mais projetos, cada vez mais projetos. E cada vez que você pensa em sonhar maior, Ele diz... Porque imagina ela falando para ele, você vai morar lá em cima. E ele criando expectativa, eu vou morar lá, eu vou morar lá. Podemos ir esse ano? Não. Mas você não falou que eu ia morar lá? Foi você que falou. Às vezes parece que a palavra que a gente ouviu não combina com o trabalhar de Deus no cenário atual. Às vezes fica parecendo que tudo que Deus falou não está ornando bem com o que Ele está fazendo acontecer. Porque você está vendo Deus te travando em algumas áreas, te separando de algumas pessoas, te limpando de algumas mesas, te tirando de alguns lugares, fechando algumas portas. E você chega a dizer, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí Ele te sentou nessa cadeira para te falar. Seu pensamento é muito limitado perto do meu. Bem sei eu o pensamento que tenho a respeito de você. Pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. O que eu vim dizer para você é que não é só você que vai viver uma nova história. Toda a sua geração que virá após você será alcançada pelo favor de Deus sobre a tua vida. Oh, meu Deus! Porque não dá mais para ser tudo normal. Depois que Deus levanta alguém do jeito que levantou Samuel. Não dá mais. Só que o que você não entende é que os filhos de Penina podem subir e descer, mas o Samuel não. E o problema é que às vezes a gente está se comparando e tentando ser aquilo que a gente não nasceu para ser. O problema é que às vezes a gente está se comportando de maneira equivocada, em detrimento do que Deus nos chamou para viver. Você está comprometendo o projeto de Deus na tua vida. Essa sua desobediência desenfreada, essa sua arrogância que tomou conta de você, porque você não é assim. Isso tomou conta de você nos últimos dias. E nem você está se entendendo, porque você não consegue mais obedecer à voz de Deus. E entenda, essa desobediência toda não é prazer pelo pecado só, não. Você está querendo assumir o lugar de Deus. Você está querendo dizer para Deus como Ele deve trabalhar. E Deus está te perguntando, pode o barro contender com o oleiro? Pode a criatura contender com o Criador? Tu está percebendo que longe dele não tem alegria. Tu já tem sentido que longe da presença dele não há paz. É todo dia mais do mesmo. E você tenta se preencher de um lado, se preencher do outro. E Deus está dizendo, não adianta. Você só vai se sentir completo quando estiver vivendo o meu propósito para a tua vida.
Aí ele te traz aqui nessa manhã, te senta nessa cadeira, para deixar o diabo doido. Por quê, pastora? Para te lembrar que as promessas ainda estão de pé. E que não importa quais foram os caminhos por onde você andou nas últimas semanas, ainda há nos braços de Jesus uma oportunidade de começar tudo de novo. Aleluia! Oh, meu Deus! Aleluia! Deus está ajustando a tua rota hoje. Deus está estabelecendo outra vez os caminhos por onde você deveria ter passado, mas escolheu não passar. E Ele está dizendo: eu abro a porta de novo e digo para você: vem. Porque começa tudo de novo e você vai descobrir que só porque o diabo tentou sujar minha história contigo, agora eu vou fazer até o que eu nem falei que faria, mas só para mostrar para ele que eu ainda sou Deus na tua vida. Pega na mão de quem está do teu lado e fala para ele: Deus vai fazer ainda maior. Deus vai te surpreender ainda mais. Fala para ele: esse processo não é para te matar, essa guerra não é para te matar. Deus te trouxe nessa manhã para renovar tuas forças, renovar tua esperança, alegrar teu coração. Eita glória! Coloca a mão no teu coração e diga comigo: eu já entendi que eu não sou alguém que nasceu por acaso. Fala: eu já entendi que para minha vida o Senhor tem algo diferente. Fala: Senhor, eu já entendi. Fala: já ficou claro para mim, e eu não quero mais fugir dos teus propósitos. Se tiver que me parar, me pare. Se tiver que me arrancar de algumas mesas, me arranque. Se tiver que levar para longe algumas pessoas, leve. Só não me deixe viver fora do teu propósito. Oh, meu Deus! Porque entender o tempo do não é muito difícil. Não, não, não. E você vê eles indo e voltam felizes. Vê eles indo e voltam felizes. E vê eles indo e voltam felizes. E você diz: ah, Senhor, só eu? Só na minha vida que não? Parece que todo mundo tem um testemunho para contar. Parece que todo mundo tem uma vitória para celebrar. E eu? Só que eu acho lindo porque Samuel não precisa lembrar ela quando chega o tempo. Minha amiga, Samuel não precisa dizer: mãe, acho que já está na hora. Ela sabe a hora. Ela mesmo sabe, agora ele está pronto. E eu amo, porque quando Deus vai se referir ao amor dele conosco, ele diz: pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre de maneira que não se compadeça dele? Isso é uma interrogação. Todavia, ainda que isso aconteça, porque ele está dizendo, o vínculo de uma mãe com um filho é algo tão profundo, que pode, por acaso, ela esquecer-se. E ele não diz, ela pode largar, pode esquecer. Porque ele está dizendo, tem algumas que largam e ainda ficam com aquele peso. Tem outras que por mais que digam, não, eu não sinto nada, sente. Porque foi gerado dentro dela. Deus está dizendo, você foi gerado em mim. E você não precisa me comunicar qual é o tempo certo de eu fazer acontecer algo na tua vida. Você precisa ser obediente ao ponto de entender que eu te amo mais do que você se ama. Que eu te amo mais do que você ama o filho que você mais ama na vida. Eu te amo mais do que o amor mais profundo que você já sentiu até hoje. Nada que você tenha sentido se compara ao que eu sinto por você. E ele está dizendo, foi por isso que eu te trouxe nessa manhã. Porque você vai entender o que é o meu amor. Que mesmo com todos os motivos para dizer, está fora da lista, eu não desisto de você. Eu não abro mão de você.
Eu lembro das promessas que eu te fiz e quero cumpri-las. Porque Samuel não precisa dizer, mãe, eu acho que está na hora, mãe, eu acho que está na hora. Não, ela sabe que o menino nasceu para estar no lugar alto. Ela sabe que ele nasceu para coisa grande. Quando chega o tempo, ela diz, vamos colocar uma roupa? Por quê? Porque ele já estava tão acostumado a ficar embaixo, imagina. Foi uma surpresa. Porque hoje a gente vai subir. Faz para quem está do teu lado. Fala, tá chegando essa hora na sua vida. De você ficar, Deus, eu não sabia que o Senhor ia fazer algo tão lindo. Eu não sabia que ia ser tão poderoso. Eu não sabia que ia ser tão tremendo. Eu não tinha noção que o Senhor já tinha preparado a roupa, que o Senhor já tinha preparado o novilho, que o Senhor já tinha preparado a entrega, porque o Senhor já tinha na agenda o dia de mudar a minha história. De Deus. Enquanto você está dizendo assim, eu acho que tinha que ser assim, Deus está te dizendo, você não tem que achar nada. Sabe por quê? Porque tem mazelas dentro de você que só eu posso arrancar. E enquanto eu te digo não, eu estou arrancando coisas que vieram do teu DNA. Eu estou arrancando coisas que vieram hereditariedade de família, comportamento herdado ou aprendido, seja o que for. Eu estou arrancando de você coisas que não combinam com a grandeza que eu preparei para você. Ele está numa casa onde tem muitos filhos. Preste atenção nisso, porque Penina tinha filhos e filhas. Então ele é mais um filho, ok? É o que parece. Só que a mãe sabe onde ele foi gerado. Ele foi gerado no altar. Porque ele não foi gerado o dia que ela deitou na cama com o marido. Ele foi gerado no altar. Porque o Senhor se lembrou dela naquele dia. E ele foi fruto de uma oração. Então ele está achando no contexto que ele é mais um. Eu estou pregando para a gente aqui hoje assim. Que está no contexto olhando e falando, eu sou mais um. Sou mais um frequentador de culto. Sou mais um que vou na igreja. Não, no grupo dos meus amigos eu sou mais um. Deixa de ser bobo. Tu é uma luz que Deus colocou lá dentro. Tu é um profeta escolhido dentro da tua casa para mudar a realidade da tua família. Tu é a voz que Deus quer levantar neste tempo. Deus quando olha, meu amigo, a lista do avivamento que vai derramar sobre a nação brasileira, teu nome está lá, meu nome está lá, e Ele está dizendo, para de perder tempo, porque eu tenho projetos para você que são maiores do que você imagina. Tudo que o diabo quer é te embaraçar. Porque ele sabe que a hora que Deus fizer isso, tu não volta mais. Então aqui, no meio do processo, ele vai tentar te convencer que você é como todo mundo. Faz aquela cara de profeta para esse crente, fala para ele, não adianta. Você não é igual a todo mundo. Fala, tem um negócio na sua vida que é diferente. Olha nos olhos dele e pergunta para ele, quanto tempo mais você vai atrasar tudo que Deus quer fazer? Pergunta para ele quanto tempo mais você vai perder sendo normal, quando Deus te chamou para ser extraordinário, diferente, ungido, consagrado, profeta, cheio do Espírito, cheio de unção e cheio de autoridade. Eu declaro que Deus vai colocar do teu lado gente que vai falar a verdade na tua cara. Gente que vai te lapidar para o teu propósito. Eu declaro que na sua nova estação Deus vai colocar amigos do teu lado que não vão sentir alegria em te ver se comportando como mais um. Gente que vai apontar o dedo na tua cara e falar, toma vergonha, tu é profeta. O que Deus tem na tua vida é maior do que isso. Para de falar o que não combina com o que Deus tem. Sai das mesas que adoecem teu propósito. Se afasta de quem te convida a descer o nível e se junta com quem está entendendo a grandeza de Deus para você. Oh! Aleluia! Ai! Teu propósito é muito grande. Porque chega a hora
que ela pega ele pela mão e diz: agora nós vamos. Porque enquanto você estava aqui embaixo pensando que estava atrasado, mas todo mundo já conhece lá em cima, menos eu. Todo mundo já viu como é que é lá em cima, menos eu. Quem disse que você nasceu só para ver? Você nasceu para permanecer. Ah, eu tô magoado, porque todo mundo já foi lá e já brincou lá em cima. Quem disse que você nasceu para brincar lá? Tu vai ser o profeta lá de dentro. Quando Deus quiser falar com alguém, vai ser teu nome que Ele vai chamar. Aleluia! Aleluia! Quando Deus quiser procurar um profeta para usar, Ele não vai na casa do grande, Ele vai no teu quarto, Samuel, e é o teu nome que Ele vai chamar. Quando ele pensa que está sendo desprivilegiado, ele não entende, mas eu vou te explicar. Criança de colo ainda não sabe andar. Está sendo amamentada, não tem opção de decisão ainda, não sabe nem opinar ainda muita coisa. Mas daqui a pouco ele já não está mais no colo, daqui a pouco ele está engatinhando. Aí alguém pensa: ai, coitado, não pode subir. Coitado, não pode ir. Só que daqui a pouco, mesmo que está engatinhando, já começa a ficar em pé. E alguém pensa: ai, coitadinho, não pode ir, não pode ir. Só que o mesmo que fica em pé, meio durinho, já começa a dar os primeiros. Porque se tem alguém achando que esse tempo é desperdício, eles não fazem ideia do nível do crescimento que você tem tido nesse processo. Talvez nem você entenda o nível do crescimento, mas um dia tu vai olhar para trás, vai pegar os retratos de alguns anos atrás e vai dizer: meu Deus, aqui eu engatinhava e agora eu já sei andar sozinho. Então quem me manteve embaixo não me manteve para o meu mal, me manteve para que eu aprendesse a como me virar quando eu não tivesse apoios humanos. Você está entendendo o que Deus está te falando? Sabe por que eu vou te explicar isso? Porque nunca na história nenhum garoto tinha subido ao templo tão pequenininho para morar lá sem os seus pais. Sabe quando ele veria sua mãe? Repita comigo: de ano em ano. Mais uma vez: de ano em ano. Sabe quando? Quando ela levava uma túnica nova para ele. E eu vou entrar nisso para te contar, porque chega a hora dele subir. O que ele viveu aqui está preparando ele para estar lá. Agora tu não vai precisar que ninguém pegue na tua mão para você andar. Você não vai depender que ninguém te carregue no colo. Eu te segurei aqui embaixo por isso. Porque quando você chegasse lá, eu não queria que você ficasse dependendo de ninguém. Eu quis te tornar autônomo. Eu quis te tornar mais forte. Aí lá vai ele subindo com as suas próprias perninhas. É difícil subir, mas ele está indo, Aí a mãe chega e fala: por este menino orava eu, e o Senhor ouviu minha oração. O sacerdote olha e fala: você é aquela mulher, sou eu. Você tem 4 anos que não vem aqui, quase 5. Pois é, mas é por causa dele. Naquele dia eu engravidei dele. Ele nasceu, você acredita? Eu estou vendo. Pois é, e agora eu volto para casa. E ele fica aqui. Fica, ele sabe. Mas ele vai saber andar? Pode botar ele no quartinho. Glória. Mas ele vai saber se vai. Eu ensinei ele tudo o que ele precisava saber para sobreviver aqui em cima. Oh, meu Deus do céu. Pegue na mão de quem está do teu lado e fala para ele: você não entende, né? Mas esse processo está te entregando ferramentas que serão teu maior suporte quando você chegar nas grandezas que Deus tem separado para você. Essa sua maior dor está sendo a maior ferramenta de Deus hoje para te entregar habilidades para quando você chegar lá em cima. Os filhos de Eli, Samuel é um garotinho ainda. Você está indo aonde, tio? Estou indo para a porta da tenda da revelação me deitar com mulheres. Porque esse era o comportamento dos filhos de Eli. Quer ir, moleque? Quero não. Mas você sabe voltar daqui sozinho? Sei, minha mãe me ensinou. Oh, gente.
Só que eu amo porque, vamos ser maduro, chega um momento que a saudade bate. Chega um momento que está lá em cima, sozinho, dói na nossa alma. Chega uma hora que Deus nos promove a lugares que a gente se sente só. E parece que a gente é um estranho no meio de uma multidão, porque o assunto muda. Deus tirou a gente do grupão, Deus separou a gente está dizendo, Senhor, eu estou sozinho, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Só que a Bíblia diz que de ano em ano, a mãe dele chegava lá, sabe o que ela levava? Um éfode, que é uma parte da roupa do sacerdote, de linho. Ela fabricava, ela levava e entregava para ele. E o texto diz que Samuel vestia. Porque quando, Vitor, a roupa do ano passado começava a ficar apertada, e a gente começa a perder os movimentos, sabe? Tô aqui em cima, não tô aguentando mais. Senhor, às vezes a minha vontade é de descer, de largar tudo, de abandonar chamado. Senhor, olha, eu acho que o Senhor me fez sonhar mais alto do que eu podia estar. Tá apertado, tá difícil. Lá vem ela andando. Quando ele tirava a roupinha apertada e colocava nova, ele recebia mobilidade outra vez. Aleluia! Porque Deus não vai te promover a lugares que Ele não te sustente nos lugares. Pegue na mão de quem está do teu lado e fala para ele, pode sonhar grande. Porque Deus só te promoverá a lugares que Ele possa te sustentar nesses lugares. Oh, meu Deus! Eu acho lindo, porque a Bíblia diz que ela fazia, e olha o que eu vou te dizer. Para ser sacerdote tinha que ser de linhagem. Então quem seria sacerdote? Os filhos de Eli. Quem seriam sacerdotes? Os netos de Eli. Samuel era da família de Eli? Não, ele era filho da Ana. Ele seria sacerdote? Claro que não. Ele não está na linhagem, ele não está na lista da terra. Só que a mãe dele toda vez fazia uma roupinha dizendo, você não está na lista da terra, mas você está na lista do céu. Imagina alguém pensando assim, que bobo, o menino se vestindo como sacerdote nem vai ser. Porque tem horas que Deus nos veste, nos faz assumir posições, que a terra olha e fala, coitado, tá sonhando alto demais, nunca vai chegar. Tem hora que Deus coloca uma palavra na nossa boca, que não combina nada com o nosso cenário. Que a gente olha e fala, Deus, os outros vão falar que eu tô maluco. Por que eu estou vestindo essa roupa de sacerdote se todo mundo sabe que na minha linhagem do sacerdote Eli eu não tenho condições de ser? É porque Deus não está olhando o seu agora. Deus está olhando o seu futuro. Pegue na mão de quem está do seu lado e diga para ele, se prepare. Porque aquilo que acham que você não pode ser, é nesses lugares mesmo que Deus te levará. Aquilo que disseram que você nunca vai desenvolver, é nessa área mesmo que Deus vai te vestir com a melhor roupagem, só para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Alguém me ouve nesta manhã e eu quero ser profeta para a tua vida. Essa semana Deus te dará sinais na tua empresa, na tua casa, no teu ministério, de que Ele está trocando a tua veste por algo novo. Oh, menino bobo, olha lá, os filhos de Eli dizendo, tá vestindo com a roupa igual a nossa. Tadinho, ele tá achando que vai chegar aqui um dia. Quando acabava o encontro, ele trocava a roupinha, a mãe ia para casa e começava de novo a tecer. Sabe o que ela fazia? Tinha fios de ouro no éfode de linho do sacerdote. Olha para cá, presta atenção nisso. Fios de ouro. Agora você vê a Ana mandando boleto para Samuel pagar o linho. Você vê a Ana mandando boleto para Samuel arcar com as despesas da veste nova? Ela fabrica, ela compra e ela prepara. O menino só tem que vestir. Só que para se vestir do novo, tu vai ter que tirar o que era velho. Ah, mas eu gosto, sabe por quê? Tá meio apertado, eu sei. Mas assim, é muito maneiro, isso aqui conta uma história. Te trouxe até aqui, Samuel, mas não pode te levar até lá.
Você vai ter que ter maturidade para entender os tempos que Deus está te propondo a viver. Porque dentro desses tempos você vai ter que abrir mão de algumas coisas que atrapalham o teu movimento, que limitam tua caminhada e que não vestem mais você para esta estação. Você vai ter que arrancar o que é velho, olhar para o que é novo e dizer: eu tomo posse disso. E não só pego nas mãos, mas também decido vestir. Sabe por quê? Porque quem está sustentando o garoto lá em cima é quem disse que ele chegaria lá. Seja profeta para esse crente e fala: fica tranquilo. Porque quem vai te sustentar no destino é quem falou que você vai chegar lá. Não, fala como profeta para ele, fala: fica tranquilo. Porque a provisão não virá da terra. A provisão virá de onde você menos espera, de recursos que o Senhor trará a teu favor. Deus é teu recurso, meu filho. Você entrou aqui preocupado concernente a coisas do teu futuro, concernente a coisas da tua empresa, e Ele te trouxe aqui para dizer: eu sou teu recurso, eu sou tua surpresa no meio da caminhada, eu sou a provisão que você precisa. Eu posso fazer um milagre agora e te surpreender esta semana. Só que se vista do que é novo. Pastora, não é fácil, eu sei que não é. Deus está te convidando a sair de você para o novo você. Ué, o que você está querendo dizer? É esse você que você foi até hoje, te trouxe até aqui. Mas isso está te travando no agora. Você não está entendendo isso? Ah, mas eu fui assim a vida toda. Pois é, mas chegou num ponto que não dá mais para passar. Chegou numa fase que não dá mais para ir. E aí Deus te trouxe nessa manhã para te falar: sai de você mesmo para o novo você que eu preparei. Vai ser a mesma cara, o mesmo cabelo, o mesmo jeito, mas quando abrir a boca, alguém vai falar: ele não é mais o mesmo. Quem sentar 5 minutos na mesa com você vai dizer: ela não é mais a mesma. Deus vai te encher de toda a estrutura, habilidade, capacidade, unção que você precisa para essa nova estação. Eu quero chegar, quer? Respeita o processo. Pastor, eu nasci para algo grande, nasceu? Sai do que não te cabe mais e vem viver o que Deus tem para a tua vida. Porque até Jesus, sendo Jesus, respeitou o tempo. Nasceu na idade certa. Com 12 anos ele aparece dando um discurso para mestres. E depois, cadê o menino? Está sendo preparado. E com 30 anos vem ele ao Jordão para ser batizado por João. Para quê que vai ser batizado por João se ele é maior do que João? Porque ele entende, tem um processo. Eu tenho que respeitar e passar por ele. Porque quem não respeita processo não vive propósito. Não adianta. Jesus nos ensinou com muita clareza que a missão do Pai para nós é maior do que nós mesmos. E deixar claro para a gente: esteja disponível a todas as mudanças que o céu quiser fazer. Porque tem horas que ele vai estar no meio dos judeus. Tem horas que ele vai ter que trocar a roupagem e entender: novo tempo, estou com samaritana. Se você está engessado a um costume que não te cabe, tu não está pronto para chegar no novo formato de Deus para você. E quando eu prego isso para vocês, eu prego isso para mim. Porque eu estou vendo Deus quebrando muita coisa que eu aprendi ao longo da minha vida e que eram certezas firmadas. E eu estou vendo Deus falar para mim: abre mão dos teus achismos. Porque tudo que não é a minha palavra não é verdade. Abre mão das tuas axiologias. Desce a casa do oleiro e me deixa te fazer o formato que eu quero para você nesse tempo. Eu estou pregando para pessoas que voltam para casa hoje não mais do jeito que entraram aqui. Debaixo da autoridade profética eu libero esta palavra agora.
A tua mente será renovada pelo poder da palavra. O teu espírito será reavivado pelo poder da palavra. Vai ter uma unção nova fluindo de você. Vai ter uma autoridade nova saindo pelos teus poros. E você vai dizer: que é isso? Nessa manhã, Deus te renova. Calabarabacandaravassia. Erebacalamanchorrefassia. Esta obra é de Deus e Ele mesmo faz. Tem vasos descendo na olaria. Oh, mistério de Deus. O que é isso, Jesus? Deus está pegando alguns vasos e levando para a olaria. Vai quebrar alguns costumes, vai quebrar algumas manias, mas vai te fazer um vaso pronto, preparado para viver o novo de Deus. Deus está renovando pessoas aqui hoje. Aí na galeria tem um renovo de Deus descendo aí na galeria. Você que é batizado com o Espírito Santo, fale em novas línguas. Tem um renovo de Deus descendo sobre a nave da igreja. Quem tiver ligado vai sentir. Quem tiver ligado vai ser visitado pelo Espírito Santo. Ele está aqui. Ele se chama Espírito Santo. Fale em novas línguas. Seja tocado pelo Senhor agora. Flua no Espírito. Onde há o Espírito, a liberdade. Quero ouvir os profetas. Oh, meu Deus! Onde tem profeta aqui? Já tem gente de joelho dobrado no chão. Isso é o poder do Espírito. Você que não fala em mistério há muito tempo, seja renovado pelo poder da palavra de Deus. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado aí agora. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Vem provar desse poder, que tu vai descobrir que é a melhor coisa da vida. Oh, meu Deus! Que é isso, Jesus? Toca, Jesus, toca, Deus, vasos, toca, Deus, oh, meu Deus! Aleluia! Tem poder de Deus neste lugar. Tem poder de Deus neste lugar. Tem poder de Deus nesse lugar. Cadê você? Que está me ouvindo aí, está dizendo: essa palavra foi para mim. Pastora, eu quero entregar minha vida, eu quero voltar, eu quero refazer minha aliança, eu estou abraçando meu chamado hoje. Essa palavra foi para mim, só faltou falar meu nome. E eu te confesso, pastora, que eu até às vezes frequento culto, mas a verdade é que eu nunca me envolvi com o propósito de Deus, só que eu sinto que Deus quer me colocar lá em cima. Deus quer me promover a algo grande. E hoje eu não quero mais fugir dos processos. Eu quero abraçar o chamado de Deus para minha vida, pastora. Eu quero que Deus me cure, eu quero que Ele arranque de mim o que não combina. Eu nem sei como é que vai ser amanhã. Talvez você esteja me ouvindo e pensando: primeiro eu tenho que ajeitar algumas coisas. Tu não tem que ajeitar nada. Não, mas é porque eu estou em pecado. Você vem do jeito que você está. E Deus te ajuda a organizar o que precisa. Só não perca a oportunidade, porque o libertador, Ele está aqui. Você está me ouvindo?
Essa palavra falou tão forte com você que você não consegue ficar no teu lugar. E você está dizendo, pastora, eu preciso que a senhora ore por mim. Porque eu estou abraçando meu chamado hoje, eu estou voltando para o meu propósito. Eu estou entregando tudo para Ele, eu estou aliançando a minha vida com Jesus. Eu estou aliançando a minha vida com Jesus. Dá um salto da tua cadeira e vem aqui à frente, vem rápido. Eu sei que tem muita gente aqui, pode vir, levanta e vem.